Salve! Acho que agora vai dar certo. Vamos esperar o Paulinho entrar aí. Enquanto isso eu vou fazendo uma propaganda aqui falando do Paulinho. Ele não gosta que fale, né? Nesse DVD aqui, que é o Saudade do Cordão, que saiu não só em DVD como também em CD, um trabalho maravilhoso do Ginga. Ele diz assim: Paulo Sérgio Santos é o maior clarinetista do mundo. E é uma coisa maravilhosa, né? A gente ver como que um músico como esse, brilhante, né? De capacidade incrível, né? E que faz muitos trabalhos ficarem simplesmente sensacionais, né? É um músico fabuloso. Estamos aqui aguardando o Paulinho entrar, né? E eu vou convidar ele assim que ele aparecer. Aí, Tiago, grande garoto. Então, enquanto isso a gente dá um tempinho aqui, eu vou aproveitar e lembrar a vocês que hoje é dia do lançamento do CD Dani Taboriansky e do Toledo, né? É um CD muito bacana que nós fizemos e está sendo lançado hoje em todas as plataformas digitais, né? E vocês encontram esse trabalho no meu Facebook, no Facebook da Dani e no Facebook Dani Edu Songbook. E lá tem o link para vocês entrarem nas plataformas digitais, né? Através da gravadora Trattori, né? Um trabalho legal que nós fizemos, muito bacana, com grandes músicos bacanas, que é o Paulo Sérgio Santos. Ah, apareceu! Vou chamar você para participar. Adicionado, é só aparecer, hein? Paulinho. Então, é um trabalho que a gente fez. Paulo Sérgio Santos, Robertinho Silva, Alô? Adriano Gifone. Ah lá, Paulinho aparecendo. Tá me Tá vendo aí, aí? garoto? Tá tudo escuro. Ainda não apareceu, não. Espera aí. Eu já sei Mas você quem já que está é. já tá na parada aí. Enquanto isso, eu vou dando um alôzinho e vou falando aqui. Então, eu estava falando que hoje está sendo lançado o CD Dani e Edu, né? Inclusive tem você tocando clarinete maravilhosamente bem, Paulo Sérgio Santos, Robertinho Silva na bateria e percussão, Adriano Gifone, né? Agora E tá. dia do lançamento do CD Andorinha, né? Se vocês puderem dar uma olhadinha, né? Tá nos nossas mídias sociais aí, Facebook, principalmente Dani Taboriansky, Edu Toledo, e tem um que é Dani e Edu, Dani Edu Songbook. Dá uma olhadinha lá, porque a presença de vocês é bacana, né? A gente quer ir pro Grammy, então precisa de pessoas Então, aparecendo. Bom, então vamos então, começar o papo, né? Eu estava falando aqui, Paulo, que nesse DVD aqui maravilhoso, que é a Saudade do Cordão, que o uhum. Ginga fala muito de você, né? Ele fala que ele Fala conheceu quando demais, ele é. viu você tocando com Rafael, né? Rafael Rabelo, Rafael Ramelo, é. que é um mestre do violão, né? Mestre da É. música brasileira, um dos maiores violonistas brasileiros de todos os tempos. E você lá tocando com ele maravilhosamente bem em duo, ele falou: quero fazer um CD, quero fazer um trabalho com esse clarinetista que é você. E daí, de repente, Isso ele foi. fala, ele solta e tá no DVD. Se vocês quiserem, é só olhar, tá lá, ó, tá no DVD. Inclusive, isso está no YouTube. Ele fala assim: para mim, Paulo Sérgio Santos é o maior clarinetista do mundo, de todos os tempos. E é, né? Parece que ele plagiou eu, que eu falo algumas vezes assim, quando a pessoa merece, né? Quando a pessoa merece. Olha E só, posso falar também, não? É você que está nada que você dizendo. fale vai retirar isso. Eu acho o seguinte: outro dia fizeram. Outro dia não, tem uns 20 anos, fizeram uma pesquisa, aí uns jornalistas automobilísticos
para elegerem o melhor carro do mundo, né? É. Então, imagina qual foi o melhor carro do mundo. Eleito pelos jornalistas. Foi o Fusca. Né? O Não é, Fusca. não Mas é o esse Fusca novo, não. É o realmente é, Fusca né? antigo. O Pois Fusca é. é um Então é tanque o de guerra. seguinte, para quem gosta é ótimo, né? Eu tive 2, 3, aliás. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que gosto é gosto. Nós, como artistas, a gente faz o melhor que a gente pode. Agora, se o cara cismou de gostar de você, você vai brigar com ele, com você. Por exemplo, eu não concordo. Eu conheço muitos clarinetistas Você que não eu concorda porque acho você é melhores do que eu. generoso. Não, que generoso que é. Então, Isso mas não é olha só, falta, não é você falta faz modéstia, não. coisas lindas, Pentear o né? meu cabelo aqui. É isso mesmo. Fala. Pentei aí. Pronto. Então, deixa eu falar de você aqui um pouquinho. Você, né, toca desde sempre no Quinteto Villa-Lobos, que é um quinteto maravilhoso de música erudita, né? Que rodou já o Brasil todo, a Europa, a América Latina toda, né? E durante um certo tempo também tocou na Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é um negócio fabuloso. Foi vencedor de inúmeros concursos, né? Tocou com os principais músicos de choro, desde as antigas até hoje. Eu nem vou falar, né? Porque senão eu vou ficar enumerando aqui. É, né? Todos os CDs do Chico, segundo o meu amigo Vinícius França, né? Vinícius França, ele falou assim que você tocou em todos os discos do Chico, né? Aliás, né? Há uns tempos atrás o próprio Chico falou para mim, né? Como que toca aquele cara, né? O Paulo Sérgio Santos é demais, né? Porque eu tinha, O Chico eu é tava, clarinetista, sabia? o Chico não, isso eu não sabia dele, não. Ele tocou clarinete na escola, eu acho, quando ele era moleque. Então, mas o Chico falou para mim isso. E não foi uma vez só, não, sabe? Porque algumas vezes eu mostrei alguns trabalhos para ele e ele sempre muito generoso, né, comigo, me inseriu no meio da MPB, assim. De repente ele falou assim para os caras, assim, esse aqui é o melhor vindo do Chico Buarque, né? Uma coisa maravilhosa. Esse é o melhor CD instrumental dos últimos anos. Podia até não ser como você diz que você não é o melhor do mundo, mas você é. E, mas, de repente, ele falou isso na frente do Carlinhos Vergueiro, do Paulo César Feital, do Rui Faria, que eu produzi o CD dele maravilhosamente bem, né? Ficou um CD maravilhoso. Você tocou, inclusive, né? Ficou lindo aquele CD. Infelizmente, ele se foi tão precocemente, né, para a gente. Mas dali eu fui trabalhar com Carlinhos Vergueiro, dali eu fui trabalhar com Feitalzinho, Paulo César Feital, que fez Saigon, uma figuraça. Bom, mas aqui nós vamos falar de algumas coisas de você aqui, já falei, né? Eu queria começar te instigando aqui musicalmente, que eu quero fazer umas perguntas para você. A gente estava falando de bar agora há pouco, né? No Esquenta para a live, né? A gente estava testando o som e a imagem. Eu queria que você falasse um pouquinho assim, como que você vê, né, a interpretação, né, seja de qualquer instrumentista, mas do instrumento clarinete na música de bar, assim, eu digo assim, a interpretação rítmica, como que você pensa o fraseado quando você vai tocar bar? Olha só, para começar, Ele não não tem fez para nenhuma clarinete. obra, né? Não tem nenhuma obra de Bach escrita originalmente para clarineta, porque certamente se ele tivesse conhecido a clarineta, ele teria feito que nem Mozart, né? Que fez umas reorquestrações, tirando alguns instrumentos e botando a clarineta, que eu não vou dizer qual é, porque seria antiético. Mas o Bach, é um dos meus compositores prediletos, se não o predileto, né? Porque como eu tenho essa relação muito grande com a música tonal, choro e os encadeamentos de pixinguinha, de acó, né? Os encadeamentos harmônicos, né? Que eu estou falando. Tem tudo a ver com bar, né? A Então, baixaria. e como eu fui, pois é, como eu também eu fui criado na Assembleia de Deus de Madureira, né?
que é aquela do Cunha, é, é uma igreja que já foi a maior igreja da América Latina, né? Hoje em dia A não. harpa, né? Harpa Não, cristã. hoje, não, pois é, lá se usa ainda até hoje a harpa cristã. Né? Na Igreja Batista usa o cantor, né, cristão. Então, eu fui criado, né, na igreja lá, e aí eu comecei a tocar. O que você perguntou mesmo? Foi do bar, né? Eu perguntei A da questão sua. Como que você é pensa porque o fraseado e como que você pensa, né, musicalmente, ritmicamente, né, a musicalidade de Bach na questão interpretativa sua. eu acho o seguinte, eu acho que a música tem uma escrita, né? Que você, evidentemente, a pessoa resolve estudar música, ele vai se deparar com a teoria, o solfejo, vai aprender a ler as notas, né, de acordo com as claves, né, e tal. E você escreve música. Mas acontece que outro dia eu estava vendo um concerto ao vivo do Yo-Yo Ma tocando as cinco suítes de Bach, né? Coisa E linda. eu achei muito legal porque é o seguinte, porque, na verdade, a gente escreve uma coisa, mas toca outra, né? Isso dependendo do estilo, né? Então, por exemplo, quando você escreve semicolcheias, né? Como, por exemplo, o concerto de Mozart, né, para clarineta, tem uma hora que tem eu estou com o dedo dormente, eu não estou conseguindo tocar direito, porque ele está caindo fora do buraco. Então, o que acontece? Eu acho que a música é a mesma coisa. Quando você é alfabetizado, né? Eu fui alfabetizado da seguinte maneira: a pessoa que fez isso, ela dizia assim: C mais A, K, S mais A, Zá, casa, casa, tá. Aí depois A, M mais A, Ma, L, L, E, entendeu? E Uhum. falava as sílabas Silábico, né? e os fonemas. Isso aí equivale a você aprender a ler música. Quer dizer, o fato de você aprender a ler música não vai dizer que você vai fazer música, né? Porque é o que as pessoas chamam de interpretação, né? Vai. Só que, detalhe, você tem diversos idiomas musicais diferentes. O bar, por exemplo, é um deles, né? Se você pegar, por exemplo, a partita em Lá menor de Bach, o primeiro movimento, e tocar feito um choro, né? Ou seja, se você fizer ele assim mais rápido e preciso, né? Ou seja, não rubato, né? Vamos dizer assim, ele vai soar como se fosse um choro. Se eu pegar o Sim, concerto de Mozart, né? E fizer umas acentuações e umas determinadas articulações, ele vai virar um baião, entendeu? Só que se eu fizer isso, aí vai deixar de ser Mozart, entendeu? Uma vez eu discuti com um amigo meu, o produtor, quer dizer, discutir no bom sentido. A gente teve uma conversa onde ele dizia assim que o artista tinha que inovar, né? Mas acontece o seguinte: inovar é um processo que é bastante complexo, entendeu? Porque, por exemplo, hoje em dia, por exemplo, né, nessa quarentena, se você falar assim em lockdown, todo mundo sabe o que é, não é? Se falar em software, todo mundo sabe o que é, né? Se eu falar com você assim em punch, né? Então, quer dizer, mas essas palavras não fazem parte do idioma, né? É português. Mas elas acabaram sendo incorporadas, né? Então, quer dizer, quando o Bach escreveu a música dele, na verdade a gente não sabe como é que ele tocava, a gente não tem gravações de Bach, né?
Então, quer dizer, mas ao mesmo tempo, os artistas foram conhecendo, foram interpretando, quer dizer, um sugere uma maneira, o outro sugere, aí coincide, aí acaba se criando uma forma de tocar Bach. Então, eu diria que tem que o Yo-Yo Ma, por exemplo, ele tocava de uma maneira livre, que se você fosse pegar aquilo e fosse realmente escrever matematicamente, como ele tocava, ia dar assim, raiz de 2 ao cubo, com o número neperiano, Com certeza. entendeu? O compasso vai ser o número de ouro, o pi ao quadrado, entendeu? Então, quer dizer, se fosse assim, o computador, por exemplo, ele tem até, né, os programas têm até umas possibilidades, né, onde ele diz assim, humanização, né? Quer dizer, o que é a humanização? Entendeu? Então ele tira essa quadratura, porque é bem verdade que alguns compositores tendem para para quadratura, né? O próprio Mozart, né? Se você Mozart, comparar, por sim. exemplo, Que é Bach uma com Mozart, característica quer do dizer, classicismo, né? é claro que você não quer. Por exemplo, uma vez eu toquei com um quinteto de Viena, e eu toquei o quinteto de Mozart. E eu fiquei impressionado porque eu tinha na época, isso faz muitos anos, eu tinha na época que Mozart tinha que ser assim, quase que metronômico, né? E os caras tocavam assim, de vez em quando faziam um rubatinho assim, seguravam uma nota aqui, outra ali, está entendendo? Então, quer dizer, a música é uma coisa. É que nem você comparar uma planta baixa, né, com o cara que construiu o Empire State. Ele tinha uma planta baixa. Né? Agora, o Empire State não é a planta baixa. A mesma coisa, a música, ela, Sim. ela tem que ser extraída do papel, né? Entendeu? É É muito claro mais que do que papel. pois é, por exemplo, aquelas gravações do teu amigo lá, do Glenn Gould, né, que gravou aquela. Glenn Gould, Não é? maravilhoso. Não é? Ele gravou quando era jovem e gravou quando era mais velho, né? Eu tenho esse DVD. E aquilo Ah, para mim é aquilo é uma coisa, obrigatório para nós, né? aquilo para mim é uma coisa deslumbrante, porque eu acho que o piano é um instrumento que é engraçado, né? Porque qualquer pessoa até um gato, se andar no piano, ele sai som, né? Então, agora, por outro lado, eu considero o piano quase que um simulador E é, né? de música. Porque as coisas são simuladas. Quer dizer, por exemplo, você liga, quando você liga as notas no piano, você não liga como você liga quando está cantando, ou quando está tocando uma flauta ou um clarinete, onde você liga mesmo, ou seja, você não interrompe a vibração, no caso da palheta, né? Então você toca ligado. Ou quando você canta, você não está ó. Agora no piano não, cada nota é uma corda diferente, né? Então você tem que simular, né? Se você, eu penso de uma forma um pouco antiquada, talvez, em relação a uma maneira de pensar. Por exemplo, para mim o padrão de uma frase musical, quer dizer, é sempre a voz. Quer dizer, como é que um cantor bom cantaria aquilo, né? É claro que é difícil também, porque você tem vários idiomas, né? Você pega a Nara Leão, é uma coisa, a Elisete Carvalho é outra, né? A Prilly Milo é outra, quer dizer, então você tem uma técnica do canto erudito e do canto popular, né? Agora, a peculiaridade no canto popular, eu acho que das coisas mais importantes é o cara saber usar um microfone, que é o que geralmente um cantor de ópera, por exemplo, ele nunca vai usar o microfone.
né? Um cantor de rock and roll, ele não só vai usar, como ele vai engolir o microfone, né? Aí ele pega um SM58 Shure e bota lá no céu da boca, né? E canta o mais forte possível. Quer dizer, é da linguagem, entendeu? Agora, é uma técnica também impressionante, porque com esse domínio dessa técnica, ou seja, a distância, né? Você tem a força da sua voz, você tem a distância, né? Então, quando você sabe controlar isso, você sabe manipular o timbre. E esse é o grande segredo dos cantores populares. Então, por isso, normalmente, tem exceções. Mas normalmente, o cantor popular ele canta com uma voz como a gente está falando. Né? É claro, Não precisa, né? o bonito é muito subjetivo, entendeu? Porque às vezes o cara você nem pode dizer que o cara é cantor, mas ele canta as músicas dele maravilhosamente melhor do que se você pegar às vezes, um cantor tremendo de música erudita mesmo e mandar ele cantar. Então aí dá um certo conflito, entendeu? De linguagem. Da mesma forma que se você pegar um cantor popular, quer dizer, na média de intensidade, né, e de projeção de voz que eles cantam, e puser num palco do Teatro Municipal, ninguém vai ouvir uma nota sequer, se não tiver uma amplificação. Então, quer dizer, são coisas diferentes, né? A mesma coisa, você tem um carro, por exemplo, que é 4x4, né? Ele foi desenhado, foi projetado para andar no meio do mato, né? Isso é uma coisa. E aí você pega, sei lá, uma Lamborghini, uma Ferrari, aí você não pode pegar uma Ferrari e botar numa estrada de terra, né? Então não vai dar certo. Então, quer dizer, eu sempre digo que é como uma ferramenta, né? O papel, a ideia escrita, grafada, é como uma coisa que é como se fosse uma maquete, uma planta baixa, ou uma caricatura da obra, né, que o compositor idealizou. Só que muitas dessas obras você não tem como saber. Eu, por exemplo, eu tenho uma dúvida grande, e é uma dúvida interessante, que é que Villa-Lobos, por exemplo, né? Se você pegar as obras de Villa-Lobos, as obras mais densas, né? mais de música erudita, nós que somos brasileiros, a gente vai é como se fosse uma coxa de retalhos, onde você tem os pedaços de pano, né? Então o cara olha e diz assim, aquele pano ali é do travesseiro da Joana, que mora no apartamento 301. Aí o outro diz assim, aquela ali é da blusa de seda da ciclana, né? da minha prima. Né? Entendeu? Então, quer dizer, eu não sei se o Bach queria que as pessoas identificassem da onde vem, né? Então, porque nós, como brasileiros, a gente identifica, isso aqui é uma modinha, isso aqui é um choro, isso aqui é um baião, entendeu? Isso aqui é um frevo, sei lá, entendeu? E o cara que não tem essa cultura, né, esse conhecimento, ele vai ver uma outra coisa. Tem até aquele regente, Michael Tilson Thomas, eu acho, ele vivia nos Estados Unidos, e ele gravou toda a obra de Villa-Lobos Rubinstein? com uma... Hã? Rubinstein? Não, não. O regente Michael Tilson Thomas, uma coisa Ah, assim. tá. Ele gravou toda a obra orquestral de Villa-Lobos com uma orquestra de estudantes muito boa, né? Mas o que você sente? Você sente que às vezes, como ele não conhece,
da onde vêm as coisas. Então, às vezes, ele fica meio que inventando, né? Swing, sabe? Articulação, né? Inventar. Aí ele imagina, assim, né? Porque há pouco tempo atrás, né? Ou talvez até hoje esteja pior ainda, mas quando falava em Brasil, o cara pensava no Gin das Selvas, né? Mas hoje em dia, talvez o Gin das Selvas fosse um cara erudito, né? Do jeito que o Brasil está indo, né? Então o Gin das Selvas talvez fosse sei lá, um PhD, né? Mas então, o que é que eu estou dizendo? E a minha dúvida é, será que o Villa-Lobos queria que você entregasse, por exemplo, você pega os choros 2 de Villa-Lobos, que é para clarineta e flauta, né? Eu toco como se fosse choro mesmo, entendeu? Com todo o background, todo o feeling do choro. Quer Do dizer, choro. isso na hora que entra o choro, né? Porque tem uma espécie de uma coisa mais introdutória e, de repente, cai num choro. Muito, muito interessante. E aí eu toco como se fosse choro, entendeu? Mesmo Mas porque é o ele que eu era da roda do falei. choro. Agora, eu não me comporto racionalmente olhando a partitura e pensando assim, bom, são semicocheias e tem uns acentos, tem uma dinâmica, então eu vou fazer de uma forma racional. Não. Então eu toco como eu tocaria um choro, entendeu? E como você Então, pensa o choro? como é que eu penso? O choro? Como que você toca, né? Isso. É o mesmo princípio. Eu acho o seguinte, eu nunca, outro dia até eu postei no Facebook um post onde eu falava, eu não aprendi a tocar choro de forma racional, entendeu? Ou seja, na verdade, eu fui ter o meu primeiro contato com o choro, sabe onde foi? Foi na igreja, na Assembleia de Deus, quando eu entrei para a banda. Sabe por quê? Porque tinha um senhor já com quase 80 anos que ele tocava e ele fazia ele improvisava assim, uns hinos, né, da harpa cristã, que eram todos, até hoje em concert, né, quer dizer, em dó, são as notas do piano. Então você já começa já transportando, né, tocando clarinete em dó e a clarinete em si bemol. Então aí, mas ele fazia umas variações, entendeu? Uns arpejos, umas coisas assim super, super interessantes. Eu ficava olhando, falando, que coisa bonita e tal. E aí depois de bastante tempo, ele me falou que ele tinha sido um chorão e que ele tocou com pixinguinha, não sei, entendeu? Então ele tinha toda a maneira de tocar, todo o senso de improvisação dele era como se fosse um violão de 7 cordas e Que legal. muito e às vezes bastante virtuosístico, com utilização de arpejos, né? Entendeu? Então, ali você vê, ali foi o meu primeiro contato com o choro. Depois, quando eu entrei no Quinteto Villa-Lobos, o que aconteceu em 1975, né? Depois de uma discussão que eu tive com dos integrantes, que na ocasião era o mais velho, que era o Carlos Gomes. E aí, num curso de férias, a gente discutiu, sabe? Eu nem me lembro do tema da discussão. Eu sei que eu dei uma bronca nele, falei, você não pode pensar assim, não, porque não sei o quê, blá, 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 blá. Aí, conclusão, no dia seguinte ele me convidou para o quinteto Villa-Lobos, né? Em função daquela discussão, né? Então, quer dizer, aí quando eu entrei no quinteto, aí eu conheci o Ayrton Barbosa, que era o fagotista, e até era um cara muito inteligente. Não estou dizendo que os fagotistas são burros, não, tá? Estou acrescentando que ele era muito inteligente, e ao contrário, eles são muito inteligentes. Todos os fagotistas que eu conheço são muito inteligentes. E ele era amigo do pessoal de música popular, do Chico, do Caetano, da Elis Regina. Entendeu? Ele era
ele era muito amigo dessas pessoas e ele era também muito ligado à política também. Ele foi, inclusive na época da ditadura, ele sumiu um mês, né? Ele foi torturado. E, e a gente convivia no quinteto, então foi através dele também que eu conheci algumas pessoas, como a Beth Carvalho. Eu me lembro uma vez que eu fui com ele lá na Bahia, em Salvador. A gente foi assistir um show da Elis Regina. Aí eu conheci a Elis Regina, entendeu? Então, quer dizer, aí eu comecei a flertar, né, com a música popular. Né? Só que também, coincidentemente, eu conheci o pessoal do choro. O pessoal que era a nata do choro, né? O Joel Nascimento, o Henrique Cádiz, Beto Cádiz, Maurício Carrilho, Luiz Otávio Braga, né? Depois veio o João Lira, né? que é nordestino e é um grande compositor. Então, quer João dizer, Lira é maravilhoso, né? pois é, pois é. Um Então, mestre maravilhoso. ele nunca fez uma música feia na vida dele. Então esse contato, se é que eu aprendi, né? Se eu posso ser chamado de chorão, né? Porque, na verdade, às vezes eu acho que quando é que nem um médico, né? Você tem um clínico geral. Quando o negócio engrossa, o cara acha que o cara precisa de um psiquiatra, ele encaminha ele para um psiquiatra, ou para um otorrino, ou para um urologista, você está entendendo? E quando você é clínico geral, que é mais ou menos o meu caso, né? É, apesar de eu me considerar chorão, porque eu entendo a linguagem e eu sei Mas tocar você é. como um chorão. Né? Agora, eu não sou como era, por exemplo, o Altamiro Carrilho ou o próprio Abel Ferreira, que centraram a carreira deles no choro. Então, é evidentemente que se você é, se você faz uma coisa, ao invés de fazer três, você tende a ter um repertório maior, né? Entendeu? É como um idioma. Agora, por outro lado, uma pessoa que fale 5 idiomas, né? Eu tenho a impressão de que isso também aprimora as possibilidades de visão do mundo e dos fenômenos, porque tem coisas que são intraduzíveis de uma língua para outra. Né? Claro. Né? Por exemplo, como é que você vai traduzir dois surfistas cariocas, né? Não Olha eu agora, aí, ó. né? Não, tem aqui não, mas esse aí é o africano, né? Olha aí, ó, né? Só tem vogal. Mas dois surfistas conversando na praia. Ih, maneiro, aí. Pô, cara, sinistra aquela onda. Aí. Pô, como é que você vai traduzir isso para qualquer outra língua? Né? Então, em cada língua, por exemplo, a palavra saudade não existe, né? Em inglês. Só em Entendeu? português. Não, eu acho que em alemão tem algo parecido, entendeu? Mas o que eu estou dizendo é que por exemplo, eu na minha adolescência, eu entrei para o clube do livro. Eu falei assim, pô, eu lia pouco, eu não li muito na minha vida, né? Mas eu gosto, claro que eu gosto da leitura, e eu acho que é uma coisa altamente recomendável. Então, quando chegou na adolescência, eu entrei para o clube do livro. Aí imagina, né, aquele catálogo, aí eu ia escolher que livro, né? Os 3 primeiros livros que eu comprei. Eu me lembro dos 2 primeiros. O primeiro foi o Ulisses, do James Joyce, né? E o segundo foi Os Sertões, Maravilhoso. do Euclides da Cunha. Então, quer dizer, eu já peguei um Ulisses, que já é um livro já complexo para quem para você ler no original, né? Não eu, porque o meu inglês é muito precário, né? Mas já é um livro, entendeu? Que para quem domina a língua inglesa, ele já é um livro complexo, porque ele inventa palavras, né? Entendeu? Então, quer dizer,
Aí eu pego o outro livro, qual foi? Euclides da Cunha, Os Sertões. Né? Então, quer dizer, eu acho que é uma questão mesmo de idioma. Eu não sei nem por que eu estou falando isso. Né? Você Eu está já, eu falando já por causa do esqueci idioma até. musical, né? Que você está falando Ah, entre os exatamente. meandros Então, do choro e saindo. Começou pela música erudita em Bach, né? pois é. Então, E, agora eu vou falar, por exemplo, tem muita gente que é contra o pattern, né? Seja em qualquer linguagem, não é? Não tem? Não tem uma essa escola? semana a gente estava falando disso, né? Eu não sou Pois contra o é. Parker, mas a gente é importante para a definição do estilo. Isso que eu acabei não É, podendo falar com você hoje. Essa semana aí que a gente está tendo esse papo, né? Para pois é. mim, o Mas eu quero Parker, dizer o seguinte. ele ajuda o estilo, né? Mas fala aí. Não, eu acho o seguinte, eu acho que o pattern equivale às palavras. Como é que eu vou me comunicar se eu não uso, por exemplo, eu estou falando em português, né, com você, né? Se eu estou falando com você, de repente fala assim, porque esse papo está muito, é, é, como é que é? Esqueci o nome da palavra que eu inventei. Stampfed. Está muito stampfed. Aí vai, pô, isso é alemão, né? Stampfed. O que é isso? Não quer dizer nada. Né? Então a gente, quando a gente toca, né? E a gente está tocando um compositor determinado que muita gente conhece, por exemplo, como se, né? Bar. Eu não posso tocar bar como se eu estivesse tocando um choro e dizer assim, não, mas esse aqui eu tô inovando, né? Então você pega a Sinfonia 40 de Mozart e toca que nem um baião, né? Pariri, pariri, paririra, parira, parará, parará, entendeu? Parará, parará. Pô, isso não é inovação, isso é desrespeito. Porque certamente também não sei, né? Ele não pensou Certamente isso, né? ninguém viu. Mas pelo menos no mundo inteiro, se você fizer assim uma média, ninguém tocaria como baião. Que nem uma vez que eu fui assistir a um concerto de um pianista brasileiro e daquela Rhapsody in Blue, né? Uhum. E tem aquela cadência no meio, né? Onde tem uns acentos. Se você observar aqueles acentos, eles são uns acentos de baião, né? Aí, quando eu saí de casa, eu falei assim, pô, finalmente eu vou ouvir uma versão brasileira da, da Rhapsody in Blue. Que aí o cara podia chamar para o baiano. Né? É que nem você sabia, por exemplo, que aquele concerto de clarineta do Copland, você conhece, né? Sim. Um concerto de clarineta do Copland, né? Que tem uma cadência no meio, né? E eu nunca vi ninguém tocar aquela cadência trazendo para a música brasileira. Ou seja, tocando baião, tocando choro. Eu nunca vi. Ele sempre se leva para o jazz. Mas o Copland, quando ele fez esse concerto, ele fez influenciado pela música brasileira. Né? Então é aquele caso, quer dizer, é o que eu te disse, eu não tenho certeza se o Villa-Lobos gostaria, né, se ele estivesse vivo, e se a gente pegasse, por exemplo, os choros 6, né, aí naquela hora que entra assim, sabe esse pedaço? É um choro, é um choro escrachado, né? Mas eu não sei se ele gostaria, entendeu? Mas você não acha que também isso é uma liberdade que o Não, artista. peraí, esqueci por que eu estou falando isso. Eu estou falando isso porque é o seguinte, porque nós, no Quinteto Villa-Lobos, por exemplo, nós gravamos toda a obra do Villa-Lobos para sopros, né? Então, quando a gente sabe de onde vem, a gente interpreta. Sabe por quê? Porque só a gente pode fazer isso, É, entendeu?
Então, é uma leitura, é uma interpretação que, embora eu não tenha certeza se o Villa-Lobos ia gostar, né? Porque tem compositor, por exemplo, que se ele escreve para flauta e piano, se o cara transcrever aquilo para clarinete e piano, ele fica revoltado e nem autoriza. Outros não estão nem aí. Ah, não, pode tocar a instrumentação que quiser, né? Então, quer dizer, com isso, vocês, né? Você, por exemplo, que é um ótimo arranjador, né? Vocês têm um papel também muito, muito importante, né? Porque senão, pô, eu não podia tocar bar, não tem nada original, né? Quer dizer, por acaso eu toco essa partita aí em lá, né? Só que eu toco em sol. Então, quer dizer, graças a um bom arranjador, eu posso tocar com uma combinação até esdrúxula, assim, uma instrumentação onde você junte, sei lá, trombone com violino, violoncelo, clarinete, trompa e fagote e sei lá o que, tuba, né? E eu posso tocar bar, se você fizer um arranjo legal, entendeu? Mas aí é o que eu estou falando. Aí é o que eu estou dizendo. Eu não gosto quando a coisa fica assim totalmente bagunçada, assim, né? É o que eu estou falando. As palavras, a mesma coisa do pattern, os patterns, né? De jazz, né? Pô, você tem, mas não é só no jazz. Você para, pô, isso é um pattern, não é? De quê? Sei lá de quê? De choro, de samba, né? Paparirapabá, isso é um pattern, não é? É como se fosse, né? Agora, no jazz, você tem né? Aí o cara. Agora, por exemplo, o Hermeto Pascoal, né? Ele não é adepto de que você faça um estudo, por exemplo, intenso para tocar uma mesma frase em todos os tons. Por quê? Porque ele diz o seguinte, que ele tem, para cada tom, ele tem uns patterns daquele tom, né? que são específicos, que são anatômicos e que foram criados de uma maneira espontânea, você está entendendo? Então, quer dizer, Eu quando ele acho que vai o instrumento improvisar, leva a gente para caminhos também, né? Às vezes oi? o próprio Sim, instrumento, ele leva a sim, gente, né? Eu percebo isso assim ao tocar piano, né? Você tocar uma coisa em dó é uma coisa. Você tocar essa mesma música em dó sustenido, ela é outra música. E às vezes, o que você fez de abertura, você lembrando do Lig, né? O limite de intervalo assim, grave. Você faz pois é, você faz uma coisa em Fá que pode funcionar muito bem e em Mi já não funciona mais, não é? exatamente, exatamente. Então, Mas eu isso acho aí que é quando uma você. coisa, fala, E você sabe que tem uma coisa do Novelli, né? Que eu acho fantástico, fantástico, né? No Novelli, é que assim, só para simplificar a linguagem, imagina que ele está com uma música, ele jamais vai fazer uma música assim, mas 1, 4, 5, né? Então, ele fala assim, ele está ali tocando no violão num tom. De repente, a gente fala assim, mas a cantora vai gravar em tal tom. Aí ele começa a tocar a música, não é mais 1, 4, 5, é outra coisa. Ele pode ser 2, 5, 1, pode ser 2, 5, 6 menor, sabe? Já sim, é outra harmonia. Às vezes até tem mais acordes, né? aham, É outro caminho. E eu acho isso fantástico porque ele entende a música empiricamente, né? E é fantástico exatamente, porque ele não tem aquele conhecimento, digamos, entre aspas, né, científico, mas ele sente de uma maneira que ele nos leva por caminhos assim. Então, eu adoro quando tem que mudar é, de tom com novela, por porque é exemplo, eu, sempre uma eu aula, é outra. tenho Eu tenho um amigo, por exemplo, que é um grande, grande clarinetista e um grande improvisador de jazz, né? Mas uma vez ele virou para mim e falou assim: quer saber? Eu me acho uma mistura do Coltrane com Charlie Parker, o Ed Daniels, entendeu? E foi justamente na época que ele descobriu
o choro. É E aí uma... ele se encantou com o choro e assimilou, né? A linguagem, assim, né? E agora, é aquele caso, a bossa nova já tem uma, uma forma de tocar que já é muito mais próxima do jazz, né? Um jazzista, se for tocar uma música, sei lá, um Garoto de Ipanema, ou sei lá, uma música da Bossa Nova, né? Do Tom Jobim, não sei o quê, ele não vai ter dificuldade nenhuma em improvisar, entendeu? Agora, se ele não está acostumado, aí ele se depara com um choro do Jacó do Bandolim, ele, aí ele pode travar, entendeu? Por quê? Porque as palavras são diferentes, os patterns são diferentes. Uma vez eu vi isso acontecer com um dos maiores guitarristas do mundo, que é aquele americano, como é que chama? Esqueci o nome dele. É Jimmy Clark? Não sei. Esqueci o nome dele. Eu sei que ele tocou com o Época de Ouro, né? Choro. Só que Ah, ele não tocava choro. Então o Ronaldo, do bandolim, ah. tocava a melodia. E aí, quando voltava, saía fazendo outras melodias. O cara começou a suar, suar, suar. E quando ele tentava tocar, saía jazz. Entendeu? Aí ele parava e ele queria. Entendeu? Então é aquele caso. Não adianta. Daí que eu acho que existe uma submissão do artista à linguagem. A Entendeu? linguagem, claro. A Entendeu? linguagem Porque estabelece senão estilo, né? não existe comunicação. Se eu falar com você aqui, Absterum tem 10 espelhos, um tem espelhos, por mais, por Eu vou mais achar que você está na Assembleia de intensidade, Deus. pois é, por mais intensidade que eu dê a essas palavras, que podem pertencer a um outro idioma, ou então a um idioma que eu inventar, né, não vai haver comunicação. Então você está. A linguagem é como se fosse um caminho, entendeu? E tem gente que encara assim, como uma selva nata, né? E aí você sai desbravando. É claro, você pode fazer isso quando você faz o seu trabalho, né? Mas quando você atua como intérprete, aí você tem que dominar aquela linguagem. Eu, por exemplo, eu não toco nada de Klezmer. Sabe o que é, né? Eu não ouvi nada de. Não toco nada de Klezmer, que é um Ah, estilo judaico, né? De é uma tocar. encrenca aquilo, né? É uma encrenca, bonito pra caramba. Inclusive, os maiores clarinetistas do mundo, né, que são considerados, eles tocam. Ele falou aqui que o Adilson, se era o Joe Pass, não é o Joe, não foi o Joe Pass, não. Mas aí, que eu estava falando do quê? Que eu estava falando? Você estava falando da música judaica. Mas Pois aí é, eu então, acho. eu não toco. Se eu quiser tocar, entendeu? É a mesma coisa, não precisa ser o Klezmer. Você pega a valsa venezuelana, por exemplo. Eu não me Ixi, atrevo a tocar uma é. valsa venezuelana, entendeu? Ou então eu posso tocar como eu gravei, por exemplo, Piazzolla, com o quinteto, e o Egberto Gismonti, o quinteto Villa-Lobos, os arranjos eram do Jacques Morelenbaum. E justamente ele escreveu o swing, entendeu? Que é uma coisa perigosa também, mas é uma alternativa, né? Que é como os americanos fazem, né? Com os solos do Coltrane, do Charlie Parker, sei lá, de quem, né? Eles tiram depois começam a imitar, quer dizer, é um processo que inicia dessa forma. Depois, né, com o tempo, é como aquilo que eu falei, o C mais A, K, S mais A, Z. Depois você não lê C mais A, K, não, você lê a frase inteira. Né? Então, as coisas, esse tipo de coisa, por exemplo, acontece comigo quando eu toco choro, se for um choro
que me seja assim familiar, a harmonia, né? Então eu posso caminhar, né? Não, não, Jimi Hendrix não, não é o Jimi Hendrix. Mas continua, Não, continua. entendeu? Desculpe, falando no Jimi Hendrix, eu esqueci o que eu estava falando. Você estava falando da linguagem do tango até, de Piazzolla. Pois é, a gente gravou isso, né? Mas o Jaquinho Morelenbaum, ao invés de ele escrever, é a mesma coisa o que eu falei, se você pegar uma música do Abel Ferreira, por exemplo, como o Chorando Baixinho, né? Ela é escrita de uma forma, mas se toca de outra. Quer dizer, o Sim, Abel tocava rubato, né? E como é que você vai escrever o rubato? Você pode escrever, né? O filho do Abel, que é o maestro Leonardo Bruno, por exemplo, ele fez um arranjo uma vez onde ele escreveu o swing do Abel. Então, quer dizer, tem aquelas no- antecipações, é um né? material E aí, maravilhoso, mas acontece o didaticamente seguinte, falando. o rubato é uma coisa que você nunca faz igual. Não tem jeito, entendeu? Já foi, Então, foi. É uma vez na é que nem, vida por só. exemplo, você vai atravessar uma rua de mão dupla, né? E um dos carros estão trafegando a 120 quilômetros por hora. Então, outro cara do outro lado que quer atravessar também. Aí vocês atravessam ao mesmo tempo, né? Então, aí pode, pode coincidir de você. Quantas vezes você está andando na rua, né? E você vai para um lado, o cara vai também, sabe? Aí, então, esse fenômeno, essa coisa que envolve sincronia, né? Que envolve ele tem que ser feito de uma determinada maneira, quer dizer, ele tem que ser resultante de um determinado estado de espírito. Agora, você pode sim pegar uma parte onde o cara escreveu o swing, né? E você pode tocar, só que muito provavelmente vai sair muito diferente do que como o cara tocou. Você está entendendo? Porque certamente muitas das coisas que o músico faz na hora que ele está tocando, muitas mesmo, ele não pensa. Entendeu? Aquilo deu vontade de Mas eu fazer, acho ele que fez. aí a técnica, né? Ou seja, a linguagem, ela tem que estar incorporada já, né? Ah, Por exemplo, sim, sem o, dúvida. o, o Costita, o grande maestro Hector Costita, né? Que Uhum. estou produzindo o trabalho dele na área de jazz, em música brasileira, né? Ele é um grande músico. Ele é argentino, né? Tocou Uhum. com os feras do jazz, né? É um cara maravilhoso, o Costita, né? E começou tocando com os caras lá que faz trilha sonora para Hollywood, né? Então, Uhum. ele é da pesada mesmo. Mas o Costita me convidou para tocar uma parada de tango, Piazzolla, né? Eu falei, pô, mas tocar isso com argentino, né? Então, É. vou ter que me virar para entender. Então, eu estou ouvindo Piazzolla, tentando entender mais e mais, cada vez mais, Não, aquele você vê, swing, porque tem entendi. uma relação com o rubato, né? Tem uma relação Tem. muito louca. Não, e não é só o rubato. No caso do tango, eles têm por exemplo, eles crescem onde a gente decresce, eles acentuam onde a gente não acentua, entendeu? Eu, por exemplo, a única vez que eu fui ao Japão, eu fui com a Itamara Corax, o Maurício Carrilho, o Marco Suzano e o Pedro Amorim, né? Um trabalho de samba e choro. Mas era um espetáculo que tinha gente de toda a América do Sul. Então tinha gente da Colômbia, gente do Uruguai, da Argentina, e tinha uma orquestra de tango com um par de dançarinos, que, rapaz, era uma coisa impressionante. Eu falei, olha como é que esses caras tocam. Eu nunca ia tocar daquela forma, você está entendendo? Então, quer dizer, isso é o quê? É a linguagem, né? Entendeu? Agora, o que não quer dizer que eu não possa tocar Piazzolla, né? Inclusive é o que eu falei, a gente gravou, Claro. eu toco algumas obras de Piazzolla, né? Mas é o que eu estou falando, tem muita coisa que é muito específica, né?
Então, eu acho que não é. E tem um outro detalhe também na música erudita que eu acho que acontece, é que existe a pretensão de se grafar a música, entendeu? Né? Por exemplo, no É uma choro, pretensão, né? no choro, por exemplo, há 30 anos atrás, né? Ninguém, imagina se alguém ia chegar numa roda de choro com uma estante e uma partitura. É impossível acontecer isso. Mas por quê? Porque a maioria das pessoas que tocava choro não tinha essa técnica desenvolvida. Então, o cara, inclusive é por isso que eles tocavam também super bem, por quê? Porque para o cara poder tocar de cor, ele tem que ter um nível de intimidade muito Com a maior música. do que quando ele domina muito a leitura. Né? Aliás, acontece muito isso. Às vezes, a tendência, né? Não é que seja. Tem muitas exceções, mas a tendência é que quem lê muito bem, entendeu? À primeira vista, vamos dizer assim, a tendência é ele tocar de uma forma superficial, entendeu? Porque, porque como ele não precisa estudar tanto, ele chega, bota na frente e se toca. Né? Mas, em compensação, o Debussy vai ficar igual a Chiquinha Gonzaga, o Beethoven vai ficar igual o Camargo Guarnieri, você está entendendo? Então, não tem diferença. Né? E às vezes, por exemplo, você controla o tempo aí, porque eu não tenho relógio aqui, viu? Tá tranquilo, tá tranquilo. É, por exemplo, aconteceu uma coisa nos Estados Unidos, até estava eu e o Caio, né, o meu filho, que toca violão. E aí, uma vez eu toquei num festival de clarinetas, e foi assim uma coisa. Sabe quando você dá uma sorte tremenda? Né? Primeiro que no livro do congresso tinha o nome das pessoas que iam tocar. Né? E tinha um release, às vezes tinha 2 páginas de release de um determinado artista. A minha tinha uma página em branco, não tinha nada. Aí eu falei assim, pô, ninguém vai, né? Porque, pô, quem é esse cara? O cara não tem nem release, não sei porque esse cara não recebeu, mandei, ele não recebeu, eu sei que não. Aí eu falei, pô, não vai ninguém. Aí, cara, quando chegou na hora, tava lotada a sala, né? E tava assim, uns clarinetistas tops, né? Tava Paquito Rivera, Larry Combs, e o pessoal de erudito, o pessoal de popular e tal. E aí, quando eu olhei, quando eu vi aquela plateia, assim, eu falei assim, bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a ordem do programa. Eu já vou começar logo com uma música que ou eu me dou bem, entendeu? Ou eu me quebro logo de cara, ou então eu ganho essa plateia logo de cara. Né? E aí eu saí tocando uma música do Ginga, solo. Aí, adorou, né? Então aí, em determinado momento do show, aí eu comecei, né? Tocar, e o pessoal gostando. Aí, em determinado momento, eu vi o Paquito de Rivera, né? E o Paquito toca show, né? Aí eu falei, pô, Paquito, pô, você não quer. Toca aqui, vamos tocar um bocado aqui. Aí ele subiu no palco e a gente tocou. Então foi um negócio assim, realmente marcante, né? E aí, sensacional. 10 anos depois, exatamente, eles quiseram fazer uma espécie de um revival, né? Fazer de novo. Aí chamaram os mesmos artistas. E tem um clarinetista italiano, fantástico, que é o Carbonari, né? Alessandro Carbonari, que ele começou a tocar um recital na mesma sala onde eu ia tocar daí a 3 dias. E estava eu e o Caio assistindo. Aí ele tocou uma música de oboé, que eu nem sei o nome daquela música, que só tem semicocheia, muito rápido, vai para agudo, super agudo, não sei o quê, e você tem que fazer aquela respiração circular, né? Aquela Circular. que você usa o ar aqui enquanto respira pelo nariz e tal. E ele fazia isso muito bem. Ele fez uma música demorava uns 6 minutos. E aí quando ele acabou, eu falei assim, pô, o cara arrebentou, né? Aí a plateia fez assim, toque, 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 toque. Aí eu falei, caramba.
eu vou tocar aqui daqui a 3 dias. Aí o cara falou assim, agora eu vou tocar. Ele tinha um pianista muito bom. Agora eu vou tocar temas de filmes italianos. Aí eu pensei, agora, pô, agora Funcionou, né? nego vai chorar, né? Eu pensei, né? Pô, um Morricone na veia, né, bicho? Cinema Funcionou. Paradiso, né? Caramba, tem um esparadrapo aqui, cara, que tá quase tampando a câmera. Entendeu? Então, aí o cara tocou Cinema Paradiso, tocou não sei o que, não sei o que Agora lá. ficou lindo. Aí, não, a plateia já assim, toque, 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 toque. Falei, meu Deus. E o cara era um artista da Selmer, né? Né, eu falei, ficou lindo a imagem, Tinha viu? uns caras de terno, um stand da Selma e tal. Eu falei assim, meu Deus. E eu comecei a ficar é, cabreiro, né? Eu falei assim, pô. Aí, você vê como é que é essa questão da linguagem, do idioma e como é que a música é uma coisa que varia enormemente dependendo do estado de espírito e da atmosfera que se cria. Aí ele tocou uma peça solo, né, daquele compositor contemporâneo. Oh, meu Deus do céu, estou Schoenberg, velho demais. Não, Schoenberg, não. Daqui a pouco eu lembro. Um Lig, compositor contemporâneo. Não, não é Ligeti, não. Eu daqui a pouco lembro. Aí ele tocou uma peça do Bério, Luciano Bério, ah, né? Que uma sequência, né? Porque ele escreveu várias sequências para cada instrumento, né? E tem uma aqui, a de clarineta, não sei se é 10 ou 12, sei lá, não importa. Eu sei que são assim umas 12 páginas, né? Então caramba. ele não tocou de cor, não. Ele botou assim umas 6 estantes, começou de um E foi canto do palco, andando. quando ele acabou, ele estava andando. Mas, rapaz, o cara tocou, aí ele tocou solo. Pô, você conhece, né, o Luciano Berio? Eu já toquei essa música, eu não senti nada, nada de especial, entendeu? E agora, ele trabalhou essa música com o Bério, um mês antes do Bério morrer. Uau. Né? Então, então, é o que eu falo sobre a questão de grafar a música. Né? Então, às vezes, você tem uma ideia, o compositor tem uma ideia, mas aquilo é difícil de você grafar, entendeu? Quer dizer, a partitura só, ela pode não te dar os elementos para você reproduzir aquilo que o compositor. Aí, conclusão, o cara tocou de uma maneira, uma música que não era tonal, era cheia de técnicas expandidas, com acordes, com efeitos de slap-tongues e não sei o quê, bababá, quer dizer, uma linguagem contemporânea. Aí ele arrebatou a plateia, entendeu? Eu jamais imaginaria isso acontecer comigo. Jamais. Entendeu? Para mim, eu disse assim, pô, eu quero tocar o Morricone, né? Que aí eu vou tocar, o cara pode chorar, né? Oh, que coisa linda, que nem eu toquei uma vez Mas uma música Morricone do tem umas Piazzolla, melodias lindas, né? lindas, lindas, né? Então, quer dizer, mas é o que eu estou falando, isso depende do temperamento do cara. Se bem que esse cara toca tudo. Eu já vi ele tocando Então, Mozart, entendeu? é uma Mas coisa ele, assim, né? naquele dia foi aquele, sabe, foi o X do concerto. A partir dali, ele podia tocar até Parabéns para Você, tocar Mamãe Eu Quero, o que ele quisesse, que aí ele ganhou a plateia com o Bério, entendeu? Então, quer dizer, é o que eu estou falando, a música, existe a música que ela é tocada e ela pode ser absorvida, quer dizer, ou não. Quer dizer, o legal, e que às vezes acontece, e quando acontece é um fenômeno muito, muito maravilhoso, é quando você toca e sente que a plateia entendeu o que você fez. E ela é como se fosse uma bola de ping-pong. Você está jogando tênis, você manda uma, ela vai e responde. Aí chega uma hora que o negócio vira uma microfonia. Né? É Sabe? uma energia maravilhosa, né? Quando chega nesse ponto, você é capaz de fazer coisas que você nem imagina. Entendeu? Agora, não tenta fazer de novo, não.
É, Entendeu? é uma Uma vez sinergia eu fiz um negócio com maravilhosa. o Paulo Moura, tava eu e o Paulo Moura, e aí a gente começou a tocar, improvisando, né? Porque com o Paulo Moura, tudo que eu toquei com ele, eu nunca saí nada. Aí, no palco, a gente estava tocando, estava improvisando, de repente, a gente fez um glissando, assim, em terças. Então, falei, e agora? Faz de novo, Então, entendeu? mas essa sintonia é uma coisa mágica que acontece com poucas pessoas, né? Eu sinto uma sintonia assim, tocando com você, eu sinto uma sintonia com o Zé Eduardo Nazário, tem uma coisa assim que aconteceu no, no estúdio. A sorte é que nós gravamos isso, sabe? Eu tenho gravado isso. Uhum, Naquele disco, naquele primeiro disco que eu te mostrei, quando a gente se conheceu, né? uhum, E era uma música que eu chamava No Parque, né? Ela chama No Parque. E eu falava assim, porque eu deixei minha filha no parque e fui trabalhar, fui dar aula e voltei para buscar ela. Quando eu voltei, o parque já estava fechando, né? E estava assim, as luzes se apagando e ela indo embora com os avós, né? Com meu pai e com a minha mãe. E assim, era uma cena alegre e triste ao mesmo tempo, né? Porque tinha aquela coisa assim, ela estava indo embora, as luzes se apagando, porque ela se divertiu à beça, mas, né? Então tava aquele fim de festa, né? E eu fiz a música assim, então ela tem uns crescendos, e no finalzinho eu falei assim, tá tocando com o Teco Cardoso, eu de piano, Zeca Assunção de excelente também. baixo e o Zé Zeca, Eduardo na bateria, né? Aí, de repente, eu tinha dado uma instrução assim, no final vai saindo um, vai saindo o outro, vai ficando. Vocês vão sentindo, né? Eu gosto muito dessa tática Miles Davis, de deixar rolar uhum, também e a gente ir se ligando, né? Nas possibilidades. É claro que tinha um direcionamento, mas ali o que cada um poderia fazer, né? E daí, de repente, o Teco foi pôr numa flautinha, né? Ele estava tocando várias flautas ao mesmo tempo, tinha tocado sax na música, ele foi trocando sax soprano, depois flauta. Eu escrevi o arranjo especificamente para ele mesmo, né? Aí ele aham. foi tocando até que ficou com uma flautinha, foi ficando pouquinho, pouquinho. Eu fui deixando ele rolar com o Zé, e de repente eu fiz um lance que o Zé fez, o Zé Eduardo na bateria, né? Fez exatamente a mesma coisa e nunca a gente Ok. passou aquilo, nunca a gente ensaiou aquilo. Essa Uhum. sintonia, né? Eu acho que é uma sintonia de alma, É um de... fenômeno, né? É um Que fenômeno que acontece a ou gente tem que não, estar aberto para isso, né? né? Uma vez E eu muitas vezes toquei. aconteceu isso comigo, com ele, né? E eu sou muito grato ao Criador por nos dar essas oportunidades. Eu queria falar com você uma coisa aqui, duas coisas, aliás. Eu acho Tem que umas você pessoas respondeu a perguntando aqui pergunta umas do coisas Tiago aqui também. Amaral, que ele falou assim: qual o limite entre a inovação e a bagunça? Né? É uma excelente pergunta, né? Eu acho que a inovação ela costuma ser despretensiosa, entendeu? Ela é espontânea. Costuma ser. Não quer dizer que não possa ser. Mas, por exemplo, você pega. Vou dar um exemplo de músico extremamente racional, compositor, que é muito racional. Por exemplo, o Pierre Boulez, né? Francês. Então, se você pegar uma partitura do Boulez, tem uma peça para clarineta que chama Domaine, que eu toquei uma vez, e ela é uma peça que é o seguinte: ela tem 6 fragmentos, e ele chama de cadernos. A, B, C, D, E e F. Depois, os miroir, né, o espelho. Também A, miroir, B, C, D, E e F. Então, é uma peça escrita numa linguagem onde ele utiliza o serialismo integral, né? E as técnicas expandidas. Tem multifônicos, tem acordes, tem efeitos aqui. Mas é uma coisa que acaba sendo de uma complexidade tão grande que para você estudar aquela música, você precisa de uma máquina de calcular, entendeu? Então você, peraí, como é que é? Uma que alta de 17, mas ele mudou a unidade de compasso. Não, mas está ligado, entendeu? Então, quer dizer, o que acontece? O músico
que toca choro ou que toca jazz, né? Ele, sabe, ele não vai se relacionar de uma forma, porque para você conseguir tocar aquilo, dá um trabalho monstruoso. Agora, tem gente que faz isso melhor do que tocar uma música romântica, onde ele tem que justamente passar uma sensação, uma emoção. Você está entendendo? Então, peraí, só um instantinho. Então, o que, que acontece? Que eu estava falando? Desculpa. Porque eu botei um esparadrapo aqui e eu esqueci que a câmera ali. O que eu estava falando? Lembra? Estava falando do Boulez. Pois é, então. Agora, o Boulez é um grande regente de quê? De Brahms. Incrível, né? Porque Não é? o oposto. Engraçado. É outra. Agora, ele tinha um grupo maravilhoso, não sei se ainda existe, aquele intercontemporâneo lá de Paris, né? E tinha uns músicos espetaculares, tinha um clarinetista espetacular, que era o Alain Demien, né? Então, você imagina assim, olha, eu fiz uma vez um concurso de música contemporânea que tinha uma obra que tinha um grupeto, né? Sabe o que é, né? Claro. De 132 notas. Mostra aí, faz um grupeto aí. 132 notas não dá, nem tem no piano. O piano só tem 88. 132 notas num grupeto. Entendeu? E tinha uma hora que tinha assim, uma série de fusas, de semifusas. Né? A primeira, pianíssimo, com ponto. A segunda, mezzoforte, com acento. A terceira, sforzato, entendeu? E fortíssimo. A quarta, pianíssimo, destacato. Quer dizer, aquele. Sabe? Para você aprender aquilo, o cara dá um trabalho monstruoso. E às vezes acontece de você improvisar. É por isso que é tão bacana, ó, essa coisa da improvisação. Eu não me considero um improvisador, né, no nível desses artistas, né, que levaram isso a uma consequência realmente fantástica. Mas é muito sensacional. É muito sensacional quando você, ao invés de estar assim, preocupado racionalmente, não, aquele cresce, decresce, vai até fortíssimo, volta, o acorde aqui, né? Aí você fica assim, pensando 2 mais 2 dá 4, que mais 3 dá 7, que 7 mais 1 dá 11, dá 17, entendeu? E o cara que está improvisando, que ele está ouvindo uma melodia que vem na cabeça dele e ele está apto a tocar aquilo. Então, são formas completamente diferentes de você se relacionar com a música. Daí que eu acho que a dificuldade maior está em você grafar a música. Porque ou você usa uma forma por exemplo, você vai tocar as sinfonias de Beethoven, né? Aí você diz assim, não, mas aquilo ali é mais ou menos, né? Não tem, por exemplo, essa maluquice, né, que tem no serialismo integral, né? Porque aquilo ali é muito bom para ser feito num computador, mas um humano, quer dizer, né? Já começa que o instrumento, né? Um instrumento acústico, ele não tem 5P, 4P, 3P, um P e meio, depois forte, mesoforte, 3P, raiz de P, raiz de F ao quadrado, ao cubo, entendeu? O instrumento acústico. Você não sabe? Então, quer dizer, chega uma hora da música dita, né? Que, graças a Deus que eles não estão usando mais esse termo de música contemporânea, né? Porque houve uma época que se dizia assim, a música contemporânea. O que é a música contemporânea? Para mim, a música contemporânea é a música que é feita hoje. Não é? É essa música contemporânea. Pois é. Então, quer dizer, agora tem gente que faz isso muito bem. Então depende do teu equipamento. É como eu falei do carro, que anda fora de estrada. Então, por exemplo, eu estou falando nesse negócio do Boulez, mas eu não estou dizendo, eu não sou contra a música dita contemporânea, né? Tanto é que eu fiz muito isso. Fiz bastante, toquei muito em Bienal, né? Agora, uma vez, por exemplo, aconteceu de eu estar tocando com... Na época era até o Ayrton Barbosa no Quinteto Villa Lobos. A gente estava tocando
se não me engano, no Teatro Municipal de São Paulo, com a casa cheia, uma obra de um compositor brasileiro, contemporânea, entre aspas. E aí, eu estou tocando a música, e de repente eu falei assim, eu acho que eu estou um compasso na frente, mas eu estou tocando, né? Aí eu falei assim, aí eu fui, adiantei um compasso. Aí eu falei assim, não, eu acho que eu estava certo. Aí eu voltei um compasso. Né? Aí eu falei assim, não, são dois. Aí eu, Tanto faz, dois na frente. tanto faz. Conclusão, chegou uma hora que eu falei, quer saber, eu estou perdido, eu não sei onde é que está a situação, mas eu estou tocando. Né? Será que aqui? Aí, de repente, eu falei, cara, eu estou perdido. Mas aí eu olhei assim, de rabo de olho pro Rato, o Carlos Rato, né? Que estava tocando, e ele já estava olhando para mim. Né? Aí a gente tocando, e um olhando assim para a cara do outro, e o Ayrton era um amigo que foi torturado, né? Na ditadura, então em umas situações assim de tensão, às vezes ele ficava nervoso. Aí ele começou a suar, e eu ao contrário, eu tinha vontade de rir, mas eu ria só daqui para cá, né? Porque eu estava de lado, a plateia estava para cá, né? E eu de lado, então eu ria assim, e qualquer coisa, né? Aí o rato que tinha um dedo que parecia um antebraço, né? Tocava flauta, não sei como, porque era um dedo dessa coisa. Aí ele fez um sinal assim, né? O dedo mindinho dele, assim. Ele fez um sinal e falou assim, para a gente acabar junto, né? Aí a gente, acabou. Aí foi o maior sucesso, entendeu? O lance é acabar junto. E o compositor estava presente, adorou. Você está entendendo? Adorou. Já aconteceu. Eu não posso contar certas coisas né? Mas o importante que eu quero dizer é isso, é que a música é uma coisa mágica, é uma coisa que envolve outros planos, outras dimensões, e que não tem uma bula, né? Claro. Entendeu? Porque nem um remédio segue a bula, né? Às vezes, sei lá, um psiquiatra passa um remédio que é para esquizofrenia para um cara que está deprimido. Não é? Acontece. Né? Quer dizer, o remédio, né, ele tem aqui. Todos os remédios que você toma, se você for ler a bula, você não vai tomar. Porque você pode morrer a qualquer momento, né? De qualquer remédio. Mas falando em bula, Então, a música contemporânea tem umas bulas mesmo, né? Para você até entender aquilo ali, né? Pois é, mas aí que eu digo, quando chega um ponto, uma coisa é o que eu falei, você delimita um espaço, né? Nós estamos usando o português, né? Então, nós estamos dentro do espaço do português. É claro que tem hora que eu posso cantar uma melodia do Morricone, tal, que é outra coisa, mas nós estamos falando em português, né? E o que acontece? Cara, esqueci o que eu ia falar. Nós estamos falando da bula, da música contemporânea. Pois é. Então, não, esqueci. Faz outra pergunta, que eu esqueci Então, o que tudo eu ia bem. falar. Então, mas vamos lá. Falando do lance da partitura, né? Da fidelidade à partitura, é incrível porque o Stravinsky, ele fala naquele livro Conversas com Igor Stravinsky, que é do Robert Kraft com o Igor Stravinsky, né? Eu até falo para os meus alunos assim, olha na página 100, né? Página 100. E ele faz uma pergunta assim, no octeto tal, não sei o que, a forma de tocar. Daí ele fala assim, não acredito, né? A resposta dele que é interessante, De porque ele quem? faz o Stravinsky. Ele fala assim, não acredito que se consiga uma concepção completa e duradoura de estilo unicamente por notação, ou seja, por escrita, né? Por escrita musical. Ele fala assim, os elementos devem ser acrescentados pelo intérprete. Daí ele fala assim, e que Deus o abençoe. Eu entendo que esse que Deus o abençoe, Mas só que é o ele que eu te conheça a falei, né? linguagem, que ele conheça a linguagem. Pois é, mas só que é o que eu te falei. Nas três peças que ele escreveu para a clarineta, ele fez questão de dizer assim, um intérprete
sabe, que Ele siga prendeu. rigorosamente as indicações metronômicas, os acentos, a dinâmica, e não sei, entendeu? Então, quer dizer, ele não dava a liberdade também, né, nessa peça, né? Então, quer dizer, o artista é esse cara que faz, que diz uma coisa e faz outra, né? É o que eu estou falando, né? É, entendeu? Então, a arte é uma coisa difícil, cara, é difícil de você definir, de você, sabe, não tem regra. A única coisa que eu afirmo é isso, né? Eu tinha até uma frase uma vez que eu veio na minha cabeça num momento de iluminação, entre aspas, e eu estava sentindo uma coisa, e eu falei assim, caramba, eu tenho que escrever uma frase para transmitir esse conhecimento, né? E sabe qual foi a frase? Eu escrevi a Qual? frase. A Conte, frase era conte, assim, o conte. seguinte: Conte-me qual, tudo. qualquer coisa pode ser qualquer coisa. Inclusive essa afirmativa não ser verdadeira. Ou seja, eu não falei nada. Não é? Então, Mas sabe, não então, tem, às vezes você pega o Holliger, Hans Holliger, aquele grande oboísta, que está vivo até hoje, só que ele hoje é regente e tal. O cara tinha um som de oboé que parecia um brinquedo da Atma. Lembra da Atma? A sim. Atma é ótima. Então, Você sabe um que meu som primeiro feio, instrumento era um um som clarinete desse aí. inexpressivo. Era feio, o cara tinha um som feio, sabe? Uma coisa que não era bonito. O cara tocava 2 minutos, no terceiro minuto, você já nem queria saber se o som era bonito ou era feio. Você dizia assim, pô, esse cara é um grande artista, né? Porque o que a gente chama de bonito é muito subjetivo, né? Mas, A gente deve estar quase no final. Deixa eu só contar uma experiência que aconteceu comigo. Uma vez eu estava no estúdio da Transamérica e eu estava na cantina e o estúdio era muito grande, né? Acabou esse estúdio. Aí tinha um corredor onde as salas de gravação davam para esse corredor, né? E aí eu estava lá na cantina comendo alguma coisa e tal. Aí de repente alguém abriu uma porta daquela sala de gravação e fechou. E saiu um som lá de dentro, que uau, não foi um tempo suficiente para eu saber que instrumento que era, né? Aí eu fiquei pensando assim, olha só, se era um oboé, era bonito pra caramba. Mas se era um trompete, é muito feio, cara. Mas se fosse um trombone? Não, um fagote era mais ou menos. Corne inglês, muito bom. Entendeu? Eu digo, então, pô, peraí, como é que é? O bonito, eu, como artista, eu não excluo o feio como uma cor. Eu acho que tem hora que tem que ser feio. É para ser feio. Entendeu? Então, essa coisa de, não, é tudo muito bonito. Não, não, isso é legal também. Tem uma estética que você vai nesse caminho, né? É claro que se eu for tocar, por exemplo, um concerto de Mozart, eu vou buscar um caminho, uma forma de tocar, onde eu vou ter um cuidado com a sonoridade, a expressão, quer dizer, todo jeito de tocar Mozart, né? Do belo, aquela coisa maravilhosa, celestial, belo e tal. Agora, se eu for tocar uma sonata de Poulenc, se eu tocar assim, vai ficar uma porcaria, cara. Tá é, entendendo? Por quê? É a mesma coisa você pegar um pintor, né? Você pega lá o Picasso, sei lá, e pô, aí você vai dizer assim, pô, é bonito? Não, pô, aquele cavalo, sabe aquela pintura famosa dele que é, tem eu um acho cavalo. que Mas aquilo tem uma expressividade, quer dizer, a arte para mim, ela não exclui o feio. O feio, para mim, faz parte, entendeu? É como uma claro, cor. claro, claro. É uma cor, quer dizer, é um pintor que tem várias cores, né? Entendeu? Porque se ficar só com uma cor só, também tem gente que pinta também monocromático, né? Mas se o cara tem muitas cores e usa, né? Então é a mesma coisa o virtuosismo, é uma cor, né? Tem gente que bota isso na frente da música, né? Não pode. Tem Aí músico, não tem deve. músico que pisa na música como se fosse uma serpente e ele pega a cabeça dela e com o pé ele segura a serpente. Tem gente que se comporta assim com a música e com a arte, entendeu?
E tem gente não, tem gente que coloca a música em primeiro plano, sabe? É tudo em função. Essa apresentação do Yo-Yo Ma, ficou claro isso, quer dizer, toda uma técnica muito elaborada e muito requintada, mas totalmente a serviço da música. Ele não queria Claro. mostrar que ele sabia, entendeu? Porque Você senão sabe? ele não estava ali, ele estava no circo de Soleil também, que também é bacana também. Mas é muito chato quando o cara, sabe, só bebe cachaça o dia inteiro. Pô, não tem graça, né? Ou então Isso me lembrou toca uma solo o dia situação, inteiro. me lembrei de uma Fala. situação que a gente passou no estúdio, né? A A gente gente, que estava nós? gravando, você e eu, Hum, a gente estava gravando, é que a gente gravou em tanto lugar que eu acho que foi em Araras, aquele sei, pianão Steinway, você sei. de clarinete, o Caio de violão e o Gifone, Adriano Gifone de contrabaixo. A gente fez aquele trabalho sem baterista, né? Sim. Ficou muito bonito, por sinal, a gente precisa lançar aquilo, hein? É, e daí a gente estava gravando uma música minha, né? Naquele momento. E daí você falou assim para mim. Eu pedi para o Caio fazer uma introdução de violão que ficou assim brilhante, sabe? Até eu queria Uhum. tocar nesse assunto porque assim ele tocou tão lindo, muito mais do que eu pudesse pensar como compositor. E ele tocou Uhum. muito lindo. E eu falei assim, ó, deixa o Caio fazer uma introdução de violão solo, aí você entra com o clarinete, né? Na, na terceira vez, eu entro com o piano junto com o Gifone fazendo baixo. E daí você fez o Caio no violão brilhantemente fez um solo lindo. Aí você entrou com uma sonoridade. Quando você entrou assim, parecia que a gente estava no céu, no paraíso. Aquilo era um negócio. Eu lembro que assim foi a música mais emocionante de todas que a gente gravou ali. Chama Que Bela a música. Depois a Dani Ah, eu sei, botou é uma letra, valsa. mas é. E daí o Gifone fez um solo de arco no contrabaixo e, e eu pus uns pianos muito de leve, assim, muito de leve, né? E daí você falou assim para mim, você não vai fazer solo, não? Né? A música estava linda. Eu, como compositor e arranjador, eu queria ver a música florescer, a música acontecer. E já estava acontecendo só com clarinete e com violão, não precisava do piano ali, sabe? Uhum. O piano eu pus ali meio de intruso até, né? Mas eu queria participar também, mas foi só umas notinhas. Eu estava lembrando Tom Jobim, sabe? Tocando Aham. plim, 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 plim. Mas o violão estava precioso, uma sonoridade incrível, né? E você, com aquele clarinete precioso, também uma sonoridade incrível. A música aconteceu de uma maneira assim que foi incrível. E na hora que o Gifone entra com baixo, aquilo parecia que a gente tinha adentrado ao paraíso e estava falando com Deus, sabe? Tava, É. então, Eu e eu acho. me lembro da emoção que rolou ali, né? Quer dizer, o É, estúdio parece um ambiente frio, mas ali a gente rolou uma super emoção, né? Foi a última olha música que só, a gente eu gravou. acho. Assim. E, e, Fala. e eu, e Acaba. eu não, eu falei assim, não tem que pôr nada no piano, sabe? Eu tinha que jogar pro time e pra música, né? Então, e também me fez me lembrar uma outra ocasião em que eu fiz uma valsa também, que o Feital botou letra. E eu tocava essa valsa, e ela ia caminhando, 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 de repente ela virava, sabe o quê? Uma guarânia, que eu acho Sei. muito bacana a forma como eu toco. Não por ser eu, mas assim, uma forma bacana. Mas o Alfredinho, o Alfredo Sertan, gravou Uhum. ela na Biscoito Fino, naquele pianaço maravilhoso, aquele Steinway D, e, e não pelo piano, mas ele gravou de uma maneira tão brilhante, piano solo, que me influenciou meu jeito de tocar. Mais tarde a gente gravou ela, você, eu, Jurim, Jurim Moreira na bateria e o Jorge Helder no baixo.
e eu me embasei naquela interpretação dele. Aí a gente arrasou também, mas assim, eu me embasei naquela, porque acabei não fazendo a guarânia que eu fazia, que ela virava, né? E daí também, Sei. quando você entra com o clarinete ali naquela, né? E o Jurim, com aquele cuidado que ele tem. Então, eu falei assim, eu não precisava nem tocar. Eu toquei, porque ali não tinha um violão, né? Mas a música, ela acontece por si só, né? E ela acontece pela... A gente tem que Mas tocar também para a música. depende desse fenômeno. Às vezes ela não acontece, quer dizer, não está ligado a uma forma de tocar, vamos dizer assim. Tem gente que acha assim, né? Bom, se eu estudar, Sim. se eu fizer de um determinado jeito, as pessoas vão gostar. E aí é a pergunta que eu sempre faço para os meus alunos, e às vezes eles ficam desconcertados. Vem cá, você toca para você ou você toca para quem está te assistindo? Né? Eu pergunto, o cozinheiro, ele cozinha para ele ou ele cozinha para as pessoas? Isso é importante. Né? E se eu fosse fazer uma E como estatística que você nem vê isso? essas aí do... Hã? E como Hã? você responderia essa pergunta? Eu toco para os outros. Porque eu tenho um senso crítico tão grande que, se eu for tocar para mim, eu vou estar tremendamente insatisfeito. Entendeu? Claro. E eu tenho consciência de que, se o que pode acontecer, e já aconteceu, é de eu tocar para mim e gostar e o público não gostar. Entendeu? Então, quer dizer, é uma questão de função. Você tem que saber assim, não, eu sou um artista, né? Quer dizer, eu não estou falando eu, Paulo Sérgio Santos, estou me colocando no lugar de um artista. Então, eu tenho, como o cozinheiro, ele vai cozinhar. Se as pessoas adorarem o que ele fez, que ótimo, né? É por isso, por exemplo, que eu não vou brigar com você, porque você disse que o Ginga disse que eu era isso, que eu era aquilo. Sabe? Eu acho que a função do artista é fazer arte, quer dizer, é fazer o que ele pode, né? E o que ele gosta e o que ele trabalhou para fazer. Agora, isso que você falou, a música acontece, mas, em geral, esse fenômeno exige uma cumplicidade da plateia também, entendeu? Né? Entendeu? Manja, por exemplo, eu não sou, nunca fui adepto de que o músico deve pedir silêncio, sabe? Oh, tá num bar, por favor, atenção, eu não gosto disso. Porque eu acho o seguinte, se a música for interessante, né? E se tiver todas as condições para que aconteça o fenômeno da musical, esse fenômeno que é difícil de você definir, as pessoas calam a boca imediatamente. Quantas vezes aconteceu isso? Entendeu? E até com o Wilton Marsalis, por exemplo, eu tinha um cassete pirata dele, numa boate lá de Nova York, lá para o lado do Brooklyn, lá, que tinha aquelas casas noturnas. Né? Eu fui uma vez num lugar desse que sabe quem estava tocando lá? Era o Mongo Santa Maria. Mongo Né? Santa Maria, maravilhoso, percussionista. Exatamente. Estava lá tocando numa boate que você pagava, sei lá, quantos dólares para entrar e tal. E aí, por que eu estou falando isso? Caramba, acho que estou com Você estava falando do falta de barriga. Marsalis. Ah, pois é. Aí eu tinha essa fita pirata do Marsalis, ele tocando num boteco desse, mas uma barulheira, entendeu? E o cara fazendo caipirinha, sabe? O barman, e o cara tá tocando pra caramba, sabe? Aí ele mesmo conta que ele ficava bravo quando ele, numa situação dessas, se ele pegasse uma nota, tocasse e fizesse a respiração Circular. artificial, pá, aí dá 1 minuto, 2, aí as pessoas começam a calar a boca, 3, 4, 5. Aí a plateia vinha abaixo. Quer dizer, o cara tava sabe, ele tocando pra caramba e ninguém tava dando atenção. Agora, é aquele caso também, eu não acho que o cara tem uma obrigação
de, de, de dar atenção para você. Quer dizer, é claro que tem que ter um bate-bola, um respeito, mas ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Né? Então, se o cara está falando, é porque a conversa dele é mais interessante do que o som que ele está ouvindo. Entendeu? Eu penso assim. Então, Eu acho que eu tem a ver sempre com o lugar também, porque se você faz tem. isso no teatro, né? Se você faz isso no teatro, o neguinho vai lá para te ver, né? E É, você está num bar, às vezes o lugar acaba complicando tua vida e também, o que que acontece? Exige limitações, porque às vezes o cara, o dono do bar não quer que você toque com uma interpretação mais de uma maneira que chame muito atenção, porque vai tirar não é? Vai tirar o é, ambiente. É um som flat, um som, é. Ele né? é secundário, né? Ele é uma coisa Então, ele é só um secundária. fundo musical. E quando você chama mais atenção que a comida, ou você chama mais atenção que a bebida, aí o dono do bar pode até te olhar de uma maneira meio esquisita. Mas é estranho, né? Às vezes acontece no shopping também, né? Não, acontece. No Acontece shopping sim. a ideia é circular, né? Se você segurar o público lá, é estranho, porque se você segura o público, ele não vai lá fazer compra. Então, não é para você segurar muito, né? É interessante isso. O Hermeto fala um negócio para mim assim, ele falou um negócio para mim interessante. Se você está tocando num som ambiente e não tem ninguém se ligando, aproveita e estuda, né? Então, quando eu tenho que Ele fazer um me som conta uma ambiente, história assim, é. eu fico Ele me estudando contou mesmo, né? uma vez uma história assim, né? Que ele estava numa boate e aí ele olhou, estava todo mundo bêbado, né? E ninguém estava nem aí porque aí ele começou a tocar umas encrencas dele, aproveitou para estudar. E um cara, um só, de repente olhou assim para o piano, como quem diz assim, que é isso que esse cara está tocando? Aí ele foi caminhando em direção ao Hermeto. E aí, pô, você vê o Hermeto fazendo isso, cara, é genial. Porque ele está naquela encrenca e tal, aí daquela encrenca toda aí acaba de podam, 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 aí o cara abre um sorriso, né? Abre um Daqui a aqui, sorriso. né? Aí vira e vai embora, bêbado. Aí ele volta. Né? Então, quer dizer, eu acho que depende, sim. Mas, Agora, é claro que tem artistas, aliás, isso é o que me encantava na minha juventude, era essa capacidade de você, de você pegar o cara, né? Entendeu? Uma vez eu estudei com um cara assim, que ele dizia assim, cuidado, porque você também não pode pegar o cara pela goela. Assim. Então, vai com calma, né? Também, entendeu? Isso que você está falando é interessante, quer dizer, é o cara controlar, né, a comunicação para que não haja uma interferência, né, no processo como um todo, né? Então, é a coisa de economizar, às vezes, talento, né? Às vezes você tem que economizar talento. mas a Bom, música vem nos cá, leva. esse negócio não acaba não? Que horas são? Vamos finalizar. Eu só queria falar uma coisa para você, assim, que eu acho que o barato na música, né? O meu barato na música é entender a linguagem de cada estilo, né? Porque, por Uhum. exemplo, eu que venho do interior de São Paulo, tive a oportunidade, em Bauru, né? Minha cidade, é, eu tive a oportunidade de estudar com o Hamilton Godoy, que é um pianista maravilhoso. Estudei em Tatuí também, estudei com o Edsel Gomes, que é um pianista maravilhoso, americano, que estava em São Paulo na época, e toca com os feras, né? Toca com Ravi Coltrane, com essa galera toda aí, Didi Bridgewater e tal. Enfim, ganhou Grammys, mas assim foram grandes escolas para mim. Mas de tudo assim que eu aprendi, que eu entendi na música, eu acho que o grande lance é a gente entender a linguagem. Se você vai tocar bossa nova, entender a linguagem, né? E se você vai tocar choro, se você vai tocar Bach, se você vai tocar Mozart, ou se você vai tocar Stravinsky ou Villa-Lobos, né? Então, é difícil. Você falou em clínico geral lá naquele, né? Mas a gente que trabalha com música para TV também, a gente acaba virando um clínico geral, tentando entender um pouco de tudo, né? E, Uhum. e,
e acho que é importante ter essa visão de clínico geral, de Stravinsky, né, que vai lá do arco evolutivo, que sai lá da Idade Média, onde os caras começaram a grafar a música, né? Da Idade Média até a música contemporânea, entender o jazz, entender um pouco pelo menos, né? Para que a gente possa entender a música africana. Eu me encanto, né, com esse Brasil, porque eu tenho viajado muito tocando, e ver assim, no norte, o carimbó, né, no Pará. No Pará, Pará né? me encanta muito, né? E aquela coisa amazônica, aquela coisa das lendas, né? Aquelas coisas dos encantados e tudo mais, eles têm cada estilo musical, né? O Nordeste é maravilhoso, o Sudeste, o nosso Sudeste aqui, o Rio de Janeiro, né? É São maravilhoso, Paulo. né? Então, mas cada um tem uma Minas, maneira. né? E aquela Minas nem maneira se de, fala. né? O interior de São Paulo, caipira, né? Eu sou caipira do interior, né? E isso para mim é um fator de muito orgulho. Mas o que eu entendo assim, a gente vai procura entender como que funciona aquela música e como que a gente consegue se integrar a ela, né? E a gente vive experiências maravilhosas de generosidade de cada músico, né? De músicos do Pará, por exemplo, de músico do Amazonas, de músico do Nordeste, né? Vai tocar frevo no Recife, é uma coisa linda, né? Tocar aqui com carioca, o samba, a bossa nova, o choro, né? Quanto que eu aprendo com você, né? Nos nossos ensaios, nas Muito. nossas gravações, né? Para mim é uma E oportunidade. vice-versa, né? E vice-versa, porque você vem de um caminho e eu venho de outro. Quer dizer, a gente tem, como é que se diz? Palavras, né? Que podem ser incorporadas tanto na sua linguagem quanto na minha, né? Então, Vindo de mas estilos diferentes, né? é, então, eu queria dizer assim que conviver com você para mim é muito especial, né? E você é um professor incrível para todas as, né? Eu queria também falar que você é um super professor e que agora também tem esse esquema de aulas pela internet, é importante, né? Eu vejo assim o respeito que todo músico, seja erudito, seja popular, seja de qualquer área, tem com você, porque você é um cara maravilhoso. Assim, eu queria te agradecer assim, por cada nota, porque eu sinto que sai do coração, que você põe nas nossas gravações, nas nossas músicas, nos nossos ensaios, nos nossos shows, e eu vejo assim como que você é importante não só na minha vida, mas vida mesmo, estou falando na vida cotidiana, como na vida musical, né? Então eu agradeço você por cada som, por cada nota, e vejo a inspiração divina ali. É um presente de Deus, um presente do Criador, né? Pô, Eu estou eu lendo aqui só, a Dani eu só tenho agradecendo também, agradecer, porque os agradecer nossos o três convívio, CDs né? têm lá a sua participação sempre, né? Maravilhosa, e você é um cara fabuloso, né? Um músico muito especial. Você é um cara de coração e ouvidos, né? De coração e ouvido absolutos. Você é um. Não, não sou nada, não. Eu sou, não sei aonde você enxerga tanta coisa, eu não vejo nada disso. Mas é o que eu estou falando. A minha relação eu fico contente de ver as pessoas gostando, né? Porque é quase como se eu não desse muita importância ao fato de eu mesmo gostar, entendeu? É claro que quando acontece esse fenômeno que a gente descreveu aqui, aí é uma coisa indescritível, uma coisa que não tem preço, né? Tem gente que pagaria uma fortuna para sentir isso que às vezes a gente sente. Também não é sempre, mas Né? eventualmente, de vez em quando, rola uma coisa que extrapola o cotidiano, entendeu? É uma coisa que as palavras você não consegue achar essas palavras, né? Então é isso. Então eu queria agradecer a você todo esse carinho, toda essa
essas mentiras aí que você falou aí. E tem mais uma Meu coisa também, respeito. né? Nós estamos preparando um trabalho de composição também. Não, tem muitos, né? Muitas coisas, né? Mas eu queria enfatizar esse também, que é um trabalho da Marcele Almeida, lá de Santarém, Uhum. que já vamos contar com você, com o Robertinho, né? Ah, ótimo. Vamos sim. E, e você, né? Eu sempre conto com você porque o seu clarinete abrilhanta tudo. Você é o cara que, né? Não só pelo instrumento que eu adoro, pelo som, pela voz, né? A voz do clarinete é uma coisa sensacional. Foi o primeiro instrumento Mas que eu eu toquei na já. vida, né? Mas eu. Só que era Ah, de você brinquedo. também? É, É, mas eu também sou apaixonado por piano. Eu não sei como é que vocês tocam, mas eu tenho um piano aqui em casa. Que eu comprei quando eu virei maestro por uns tempos. é, Aí eu comprei uma clave nova. Eu falei assim, pô, eu tenho que aprender a tocar isso, mas eu não entendo como é que vocês conseguem tocar. Né? É que nem o violão também. Eu falo, mas como é que esses caras conseguem tocar esse troço? Parece tão complicado, né? Mas é o que eu estou falando, né? Quando aquilo vira uma coisa que na verdade, é feita em linguagem de máquina, né? É é, linguagem de baixo nível, quer dizer, não é linguagem de alto nível, basic, não, 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 é assembler, né? Sabe, é bit por bit. E o cérebro que faz isso de uma forma, às vezes, impressionante, né? Quando é o teu subconsciente atuando. Você controla como se fosse assim o diretor da Nestlé, né? Com copo de uísque na mão, tal, mas quem está ralando mesmo são os caras lá, ó, né? Mas o cara está lá, não, ele é o dono da Nestlé. Então, eu acho que o nosso pensamento consciente é um pouco assim. Quer dizer, você tem que criar a estratégia, dar os elementos, comprar o material, né? Porque imagina uma fábrica, se não tem material, como é que o cara vai fabricar? Então, quer dizer, você fica gerenciando com a razão, mas o que faz mesmo é o subir, o consciente. É como o Hermeto diz, né? Meu filho, não dá para pensar. Se pensar, já mudou, já é outro acorde. Não é dá tempo. verdade. A gente estuda para a gente interiorizar, né? Naturalizar aquela linguagem. A partir do momento que a gente naturaliza, aquilo flui com arte, né? Flui com tranquilidade, né? É E isso aí. é preciso praticar sempre, né? Claro, claro. Ih, rapaz, agora que eu estou vendo que. Eu queria dar um beijo É, para todo mundo aí que está aí, mas infelizmente não dá para a gente falar de todos, né? Então eu vou mandar um beijo pois é. geral para todos, né? Tá. Muita Um gente. abraço para todo mundo. Obrigado por ter aturado aí eu falando, porque normalmente as pessoas preferem que eu toque. Você Ainda toca bem, né? maravilhosamente bem. Em breve a gente faz uma você tocando. E eu Ai. quero falar assim que também isso aqui é um piloto, né, de um programa que vai virar um programa no YouTube e vai virar um programa de TV. Então, se Deus Que quiser, legal. vamos fazer muita coisa boa. Você é um Legal. cara Desculpe, que. eu podia tocar, mas eu tô com a ponta do indicador aqui da mão direita dormente, né? Então eu não posso tocar porque o dedo cai fora do buraco, entendeu? Mas isso, Mas é isso, bom isso vai ouvir a passar sua também. concepção também, né? A concepção É, é muito legal, né? é legal, né? E, Pensar é uma coisa legal, né? Assim, refletir é uma coisa. Porque senão eu acho que é isso que falta também, né? Um pouco, né? No, no, no mundo atual, né? As coisas tendem, às vezes, eu acho que com o advento da criação da inteligência artificial, a gente corre o risco de atrofiar a inteligência humana. é importante a gente se ligar na criatividade. Talvez a criatividade Isso aí. seja o grande lance disso tudo, né? Porque é o grande diferencial, né? A inteligência artificial aprende com a gente mesmo. E, É, e acho que profissões
por exemplo, eu que me formei em Direito também, já li assustado, né, que o advogado, com o tempo, vai sumir, sabe? Entre outras profissões que sumirão, uma delas é o advogado. Ah, é? Por Porque, quê? porque a inteligência artificial vai poder resolver esses problemas Ah, jurídicos entendi. por si só. Mas na arte, onde é meu ganha-pão, né? A arte, né? Na música, mais especificamente na música, mas onde é seu ganha-pão também, onde a gente sobrevive, né? Uhum. A arte ninguém substitui, né? Caramba, quase Nada vai caiu aqui meu substituir o celular. ser humano, a criatividade e a possibilidade de criação, né? Então, É, eu acho que a gente, pelo menos, está seguro nesse campo, em relação à inteligência artificial, né? A gente é. vai ter muito tempo ainda para a gente poder fazer a música do coração, né? Eu acho que a música é isso, é um produto, né, de muito trabalho, mas é o que eu falei, também se você é um artista e toca sozinho, para ninguém, né, ou então você toca num lugar que as pessoas não estão dando atenção, entendeu? Então, eu procuro sempre achar que eu não estou sendo potente o suficiente. Uma vez eu estava tocando num lugar, eu e o Caio, e aí, numa casa ali da Lapa, muitos anos isso, logo quando surgiu a Lapa. E aí eu estava tocando com o Caio e tinha uma mesa que tinha um aniversariante. E devia ter umas 20, umas 15 a 20 pessoas. E eu estava tocando e os caras começaram a cantar parabéns no, no meio do que eu estava tocando. Não era música ambiente, era um show. Aí sabe o que eu fiz? Eu subi na mesa e aí eu comecei a tocar em cima da mesa. Assim. Aí os caras, todo mundo levou um susto, falei, esse cara é louco. Aí levantaram e foi todo mundo embora. Falei, vai embora mesmo, vai com Deus. Tem Mas é muitas isso. histórias. Acho que a gente vai ter que fazer outra live, hein? Ah, vamos fazer. Vamos fazer, Conversar vamos fazer. tá. Então é isso. Então, Então, obrigado aí a todo mundo que está aí assistindo. Paulinho, eu E te agradeço muito, não só por essa live, pelas aulas, né? Pelo todo o conhecimento que você generosamente partilha com a gente, pela música que sai do teu coração, por tudo de bom que você faz, não só por mim, mas por todo músico que eu conheço só fala bem de você, né? E em qualquer lugar do Brasil, né? É, então, se eu estou em Belém, se eu estou no Nordeste, se eu estou no não, mas Amazonas, tem se eu gente que tô, não gosta também. Eu não tenho, é o que eu falei. Ninguém é obrigado a gostar entendeu? mas todo Eu mundo te ama, respeito. viu? Quem não é, entendeu? Mas é o que eu digo, eu dou o direito, a ninguém é obrigado a gostar de ninguém, entendeu? Mas eles gostam. Então, eu faço o melhor que eu posso. Se gostar, poxa, eu fico agradecido. E você, eu acho que você usa superlativos demais a meu respeito. Mas o que eu posso fazer é agradecer. Mas é bom a gente encerrar também, porque senão começa a Eu ficar chato. vou encerrar deixando você bem bravo. Lembrando esse trabalho maravilhoso aqui, Saudade do Cordão, né? Em Uhum. que o Ginga que é um compositor que o Paco de Lucia falou assim, eu trocaria o meu universo pelo dele, né? Você sabe É disso. verdade. E, Não, e Ginga é o especial. Ginga fala nesse disco aqui, ó, né? Fala nesse disco e nesse DVD, tá lá em som, em alta voz e bom som, para quem quiser Tá ouvir. bom. Inclusive tem no YouTube, é só procurar que vocês acham que o Ginga, que é esse grande compositor maravilhoso, ele fala: Paulo Sérgio Santos é o maior clarinetista do mundo de todos os tempos. E com isso aqui eu quero encerrar, nem vou te dar a voz de falar mais nada, porque eu sei que você vai reclamar. E você está no meu coração, está no coração de muita gente. Ah, Eu só agradeço a você pela sua música e pela pessoa que você é. igualmente, Edu, muito obrigado. E você é um dos amigos, aqueles amigos que você conta os dedos, né? Assim, tá? Você
é meu amigo do coração também. Eu fico muito feliz de poder compartilhar não só a música, como a vida com você. Sou muito grato a Valeu, Deus por isso e a você também. Obrigado, Paulinho. igualmente. Obrigado você. Um beijo para Tchau, você boa e um noite beijo aí para para todo todo mundo mundo. que está aí. Valeu, tchau. Valeu, Paulinho. Boa noite a todos. Um beijo grande. Valeu. Que Deus esteja sempre conosco.